Bom dia, meu povo. Já peguem um papel aí, porque hoje nós vamos fazer exercício, hein, moçada? Já vão se organizando aí, que nós vamos fazer exercício. Já peguem aí. Peguem aí. Vou esperar um pouquinho para a galera entrar. Só um pouquinho que eu tô acertando um negócio aqui. Em 4 segundos. Pronto. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Gente, é o seguinte, mais renomear, remover. Entrou um aluno aqui sem o nome, com um monte de coisinha de estrela, não sei quem é. A prof removeu, viu? Então, né? Melhor a gente remover do que a gente, né, acabar pecando, né? E fazendo coisa errada. Eu acabei removendo. Então, se alguém aí, coloca o nome direitinho para o prof saber, tá? Vou só mais esperar só mais um pouquinho. Gente, nós vamos fazer um exercício, ó, bico. Vai te ajudar muito para fechamento da sua nota, tá? Bem facinho. Vamos só esperar um pouquinho. Hoje é bem simplesinha a aula. Vocês só vão fazer esse exercício e vão mandar para mim, tá? Só que vocês precisam fazer, né, gente? Porque aí não tem como a prof ajudar vocês. Se vocês não se ajudam, como que eu vou fazer para ajudar vocês, né? Bem simplesinho, tá? Só esperar um pouquinho. Só esperar. Enquanto isso, eu vou fazer a chamada aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá, vamos lá. Hoje é dia 2. Dia 2. Então, Arthur está aí. Aí, vamos lá, ó. O Lu tá aí. Gui também. Gustavo também. Ali tá aí. O outro Lu também está. Renatinho está. Su está. Bia também está. Tá. Pronto. Quem for entrando, depois eu vou colocando, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, gente, vocês viram que na última aula foi bico, tá? A Mari entrou. Deixa eu pôr a Mari aqui. Na última aula foi bico e hoje vai continuar sendo bico também, tá? Mais um pontinho para vocês terem na coleção de vocês. Aí, vou pegar aqui. Ai, deixa eu só... Vamos lá. Ó. Vocês vão seguir exatamente os passos que a prof falar, tá? Exatamente os passos que eu disser para vocês, hein? Eita, a coordenadora tá que manda mensagem aqui, hein, gente? Vamos lá. Espera só um pouquinho. Vamos lá, vamos lá. Ó essa imagem aí. Muita calma nessa hora, tá? Olha só. Se não entender, pergunta, tá, gente? Então, primeira coisa que vocês vão fazer, presta atenção. Vocês vão pegar a apostila de vocês,
Vocês vão abrir lá na página 100. Abram lá na página 100 da apostila de vocês. Ele tá lá na página 100. Eu fui atrás para poder saber qual era a página, porque eu nunca sei qual é a página de nada. Vocês vão lá, página 100. Ó, ele tá lá na página 100. Certo? Na página 100. Pronto. Depois que você pegou a página 100, você vai ver que ele é igual. Ó, a mesma imagem. Pode ver, imagem, valores, tudo igual, certo? Nós vamos fazer um exercício referente a essa imagem e não ao problema que tá lá, certo? Lá tem um problema, tá dizendo, ó, do Enem, tá falando de região agrícola, tá falando de carga, tá falando de caminhão, de volume de caminhão, isso tudo tá falando lá, certo? Tá falando lá. Nós não vamos usar o enunciado daquele exercício da página 100. Nós não vamos usar, tá? Aqui é só a representação da figura que você vai usar, certo? É só a representação da figura. Gente, espera só um pouquinho aí, espera só um pouquinho. Tá. Só um pouquinho, para eu ver uma coisa, só um pouquinho. Peraí. Eu já vou compartilhar outra vez, espera só um pouquinho. Tá. Cadê ele? Tá aqui. Olha lá. Então, vamos voltar aqui. Presta atenção aí. Vou voltar aqui, vou puxar ele aqui, que eu fui ver uma coisa ali dos alunos, tá? Então, lembrando, deixa eu pegar a seta aqui. Muita calma nesta hora. Então, voltando. Lá na página 100, vocês têm uma figura igualzinha a essa, tá? Se você for ir lá, mas você consegue ver a resposta desse exercício aqui, certo? Lá da página 100, certo? Esse aqui que tá aqui não é o exercício da página 100, não é, certo? A única coisa que tem da página 100 é a figura, tá? Mas o que está pedindo aqui não é a mesma coisa que está lá na página 100, não é, certo? Então, vamos lá que eu vou explicar o que é que vocês vão fazer. Vou subir a tela, pronto, tem nada aí. Ó. Primeira coisa, o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai identificar a figura, tá? O que é identificar a figura? Espera aí que a coordenação... Tá. O que você vai fazer? Primeira coisa, você vai identificar a figura. Tem figuras geométricas que não tem nome. Eu vou fazer uma figura geométrica sem nome aqui, quer ver? Ó. Ó lá. Presta atenção aqui, tá? Faz de conta que tá tudo certinho. Ó, meu senhor. Ó. Certo? Então, olha só, o que a gente tem aqui? Deixa eu virar aqui no computador. Pronto, para ficar mais fácil. Peraí, manter. Pronto, deixa eu só aumentar a tela aqui. Ok, que como eu virei o computador, a telinha saiu. Mas vamos voltar lá. Peraí. Muita calma nessa hora. Deixa eu subir aqui para poder aumentar para vocês verem o que eu quero dizer. Pronto. Ó. Tá aqui, tá? Então, o que foi que eu fiz aí? Faz de conta que isso aí... Aqui eu fiz um retângulo. Tá vendo? A primeira figura que eu tenho aí que eu fiz foi um retângulo. Tá? Então, eu fiz esse retângulo, ó. Depois, eu coloquei essa parte aqui, ó, que é um triângulo, ó. E depois, eu coloquei essa parte curva aqui, que seria uma circunferência. Então, olha o que eu vou fazer. Vamos ver se... Ah, não consigo, que eu já gravei. Peraí, vou fazer aqui novamente. Ó, aqui, aqui... Só para vocês entenderem lá. Aqui, porque aqui e aqui. Aí eu vou apagar. Vou apagar isso aqui, vou apagar isso aqui, vou apagar isso aqui, vou apagar isso aqui. Olha só. Faz de conta que você vê isso aqui, ó. Tá? Então, isso aqui não tem nome. Não tem nome, tá? Se não tem nome, polígono. Polígono. Tá? Não tem nome. Toda figura geométrica que não tem nome é um polígono. Tá? Aí eu pergunto para você assim, calcule a área dessa figura aí. Aí você fala, vixe, mas e agora?
Aí, você vai ter que voltar no que a prof sempre falou para vocês lá, desde o início do ano lá. A gente precisa observar e analisar essa figura e ver quais são as imagens envolvidas aqui, quais são as figuras que envolvem esta figura que está aqui, certo? Então, a gente sabe que nessa figura aqui, eu tenho uma composição de outras figuras. É uma composição, tá? Ou seja, são várias figuras juntas. Então, eu sei que aqui eu tenho o retângulo, ó o retângulo aqui, ó. Tá? Então, eu tenho esse retângulo aqui, ó. Tá? Então, eu tenho um retângulo, olha aqui. Aí, depois, eu tenho esse triângulo e aqui eu tenho outro triângulo. Então, eu tenho dois triângulos. Dois triângulos. Olha lá, aqui e aqui. Depois, se eu olhar, eu tenho essa parte curva e essa parte curva. Então, significa que eu tenho uma circunferência que ela foi dividida em dois pedacinhos. Olha lá. Então, eu tenho também uma circunferência. Tá vendo? Então, se eu somar todas essas figuras, eu tenho esse polígono aqui. Ele é uma montagem de figuras. Então, toda vez que eu pegar algum exercício que envolva figura, primeira coisa, eu tenho que analisar quais são as figuras envolvidas, tá? Quais são as figuras que eu tenho aqui, tá? Agora eu vou voltar lá para cima. Olha só. Aqui eu tenho duas figuras envolvidas. Eu tenho a figura de baixo, ó, que é essa aqui, ó. E você já sabe o que que ela é. Essa figura de baixo, ela é um cilindro, tá vendo? Ó, é um cilindro, tá? Eu tenho uma montagem de figuras. Então, eu tenho o cilindro, e aí, esse cilindro, ele tá junto com uma outra figura. Ó a outra figura aqui, ó. Que é o cone. Que é o cone. Então, você tem uma montagem do cilindro mais o cone, certo? Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que calcular as áreas. Então, primeira coisa, você vai calcular a área de quem? Da base. Da base. Que base? Base do cone e base do cilindro, é a mesma, certo? Você vai calcular a área da base. Depois que você calculou a área da base, aí sim você vai para quem? Para o volume do cone e para o volume do cilindro. Tá vendo? Olha lá. Depois que você achou o volume do cone e o volume do cilindro, você vai somar os dois, ó, o cone mais o cilindro. Você vai somar os dois, aí você vai ter o volume desse cilindro, tá vendo? Dessa figura aqui, isso aqui é um silo, tá? Que coloca grãos, arroz, essas coisas, tá? Então, aí você tem o volume total, ó o volume total aqui, ó. Ó o volume total. Depois que você achou esse volume total, o que que você tem que fazer? Ó o que que ele fala. Qual é o volume máximo em 4 silos? Ou seja, você vai pegar esse volume total e vai multiplicar por 4. Lembrando, você não vai substituir o pi. Não vai. Em nenhum momento ele falou assim, ó, use 3. No lugar do pi, use 3,14. Ele não falou. Então, no final, a resposta final vai ter quem? O pi, na resposta final. Então, voltando. Olha só. Se você pegar o exercício da página 100, você vai ver que você tem a figura ela é a mesma, mas o exercício, o enunciado do exercício não é. Se você for pegar a resolução da apostila da página 100, vai estar errado, porque não é isso que está sendo pedido. O que está sendo pedido? Está sendo pedido qual é o volume em 4 silos. Em 4. Falei, pessoal, mas aqui só tem 3. Óbvio, isso aqui é só uma representação. Só uma representação, certo? Então, qual é o volume total em 4 silos? Tá? Para isso, você precisa calcular o volume de um silo. Por quê? Porque todos os silos aqui são iguais. Iguais. Senão, ele tinha falado que era diferente. Ele não falou, então quer dizer que é igualzinho, certo? Então, primeira coisa, o que eu tenho que analisar? Observar que eu tenho uma união de duas figuras, Eu tenho aqui um cone e eu tenho aqui em amarelo um cilindro, certo? O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que calcular o valor do cone
do volume do cone e eu tenho que calcular o valor do volume do cilindro separadamente. Depois que eu calculei o valor o volume do cone e o volume do cilindro, eu vou somar os dois, ó. E aí sim eu tenho essa área total, certo? Depois que eu tenho essa área total, ele está perguntando em 4. O que que você faz? Você pega esse total e multiplica por quem? Por 4. Lembrando, se a base é circunferência, pode ver que a base do cone é uma circunferência e a base do cilindro também é uma circunferência. Se é circunferência, você vai usar a área do círculo. Igual da aula passada lá, do cone de chocolate lá. Você vai usar a área do círculo, tá? Se você vai usar a área do círculo, você vai usar o π. Só que o π, você não vai substituir o π por nada, você vai manter o π até o final, certo? E aí, o que você vai fazer? Você vai tirar foto da sua resolução e você vai mandar para a prof. Só que é o seguinte, a foto ela precisa estar visível e o seu nome precisa estar também visível à caneta. Tá? Primeira coisa, coloca o nome na folha que você vai tirar foto e coloca a sua sala. Por quê? Porque tem até o 8º D. Vai saber que o 8º, né? Então precisa saber, porque esses exercícios eles ficam arquivados. Tá? Eu não posso sair dando nota de graça, eu tenho que pegar os exercícios, eu tenho que registrar que você fez, mandar para lá, para eles saberem que foi feito, para eu conseguir aumentar a sua nota depois. Igual eu fiz no outro, pode ver que teve um monte de aluno que a nota aumentou por causa de quem? Por causa desses exercícios, tá? Então, lembrando, primeira coisa que você vai fazer, tô até sem saliva na boca já. Primeira coisa, professora, eu preciso desenhar novamente? Não, gente, escreve lá, cone, cilindro, faz assim se você não quer desenhar, entendeu? Então, você vem aqui, cone. Acha a área da base do cone. Acha o volume do cone. Depois, cilindro. Acha a área da base do cilindro. Depois, acha a área do volume desse cilindro. Certo? O que você faz depois? Soma os dois. Soma os dois. Aí você tem o total. O volume total de quem? Desse mais esse. Certo? Depois que você teve o volume total, achou esse volume total, você vai multiplicar por quem? Por 4. Ou somar 4 vezes o número que você achou. Por quê? Porque ele quer de 4 silos, ou seja, 4. Aqui só tem 3, ou seja, significa que aqui, ó, existe mais um aqui, ó. Existe mais um aqui. Certo? Olha lá, existe mais um, faz conta que tá igualzinho, ó. Ó. Certo? São 4 silos. Certo? Então, é isso. Vou colocar no mudo aqui, né? Vou ativar o mudo aqui para não atrapalhar vocês. Qualquer coisa, vocês vão me chamando que eu estou aqui, ó. Ó, peraí. Tá? Então, vamos lá. Eu vou deixar o mudo aqui, tá? Pronto. Qualquer coisa é só me chamar que eu estou ouvindo e estou com o fone no ouvido. Pronto. Qualquer dúvida, me chama.
Gabi, você vai fazer o seguinte, filha. Olha só. Aí, você vai achar o volume de 4 dessas figuras que estão aí, tá vendo? Então, aqui você tem a primeira figura, tá? Então, nessa primeira figura aqui, a gente tem um cone, e aqui em amarelo a gente tem um cilindro, tá vendo? Você vai calcular o volume desse cone e você vai calcular o volume desse cilindro aqui, ó, tá? Calcula separado. Separado que você vai calcular o volume do cone e o volume do cilindro. Depois que você calculou o volume dessas duas figuras, olha ela aqui, ó, o cone mais o cilindro. Você vai achar o total, certo? Esse total aqui, dessa figura, desse volume, você vai multiplicar por 4. Por quê? Porque ele quer 4 figuras. Ó, 1, 2, 3, 4. Olha lá, 4. Tá vendo? E aí você vai enviar para mim. Só que aqui, a área do cone, ele é um círculo. E a área do cilindro também é um círculo, certo? Então, você vai ter que usar a fórmula da área do círculo. A fórmula da área do círculo tem o π, tá vendo? Tem o π. Então, o que você vai fazer? Você vai manter o π, você não vai substituir o π. Então, você vai fazer toda a sua conta com o π do ladinho lá. No final, o π ele vai permanecer na sua resposta. E aí, você vai enviar para mim, tá? Só que lembrando, você vai calcular separado a área do cone, a área do cilindro. Depois, você vai somar uma com a outra. Aí, você vai ter a área total. Chegou na área total, você vai multiplicar por 4. Aí sim você tem a área dos 4 silos juntos, ó, dos 4. Aí você manda para mim, certo? De nada. Gabi, qualquer coisa é só perguntar.
Estou aqui, hein, gente? Qualquer dúvida é só me perguntar, hein? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. As respostas que vocês estão enviando não é a resposta desse exercício. A resposta que está lá no Tarefa.net não é desse exercício que está aí para vocês. A de vocês é diferente. Só foi usado o desenho só, a figura só. Mas o desenho, mas a resolução não é a mesma. Tá, gente? Então, assim, foca no exercício da tela aí de vocês, porque lá da apostila não é o mesmo. Vocês estão pegando a resposta da apostila e não é a mesma coisa. Primeiro, lá na apostila fala de volume, de caminhão, que é para você usar o 3 no lugar do pi. Esse não é para usar o 3 no lugar do pi. Gente, vocês estão confundindo, não é para pegar nada da apostila. Eu só falei da apostila por causa do desenho. Não é para pegar a resolução da apostila, porque a resolução que está lá não é a resolução de vocês. Está errado. Então, primeira coisa, você vai separar, você vai achar o volume deles separados, certo? Aqui, ó, é uma circunferência. Você não vai substituir o valor do π por 3, até porque ele não falou para você substituir aqui, na tela de vocês que vocês estão vendo. Na apostila, sim, ele pediu para substituir. Aqui, não. Entendeu? Lá na apostila você tem 3 silos, aqui não, aqui já são 4 silos. Na apostila fala do volume que o caminhão percorre, lá, quantas viagens o caminhão vai fazer. Aqui não tem nada a ver com aquilo, gente. Presta atenção, tá? Então, assim, refaçam que a prof está esperando. Se não der tempo, não se preocupe, você pode me mandar depois, tá? Porque eu já tenho a lista de presença de vocês, tá bom?
Gente, já deu horário, a prof precisa sair, tá? Mas assim, continuem me mandando, não esqueçam, me manda, eu vou olhando e aí eu retorno para vocês se tá certo ou não. Se eu não retornar, é porque o exercício tá certo, tá? Então, assim, não se prendam ao da apostila. Ao da apostila é uma coisa, o de vocês é outra, tá? Então, não se prenda ao exercício da apostila. O de vocês são 4, o da apostila é 3, então é bem diferente o exercício do outro, tá? Então, tomem cuidado só com isso, tá bom? Então, assim, eu vou retornar para vocês, mas vocês precisam mandar para mim, tá bom? Eu vou estar esperando. Gente, ó, bom final de semana, tá? Fiquem com Deus e manda para mim que eu tô aqui.